Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Boia Música e Ciência. O nosso projeto, hoje não mais projeto, e sim uma realidade que nós temos como projeto de extensão da universidade, rotineiramente, levado informações científicas, artísticas, sobretudo musicais e também de boia, de comida, né? Projeto este da universidade, então, e que é conduzido, é amparado pelo nosso NUPEC Hub, nosso núcleo aqui dentro da universidade. Então, hoje, mais uma vez, a gente programou uma rotina muito especial do nosso episódio, tanto na questão científica, quanto que nós vamos ter bastante coisa para conversar com o nosso convidado, na questão musical, que na sequência eu apresento os nossos convidados, e também, como sempre, o Christian preparando um prato especial para o nosso convidado e para a gente degustar depois. Muito bem, Odir Antônio Delagostin. É uma honra tê-lo conosco, professor Odir, temos muita conversa e histórias para contar, mas é um prazer gigante tê-los conosco. Maravilha, o prazer é meu, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, né, para conversar um pouco sobre ciência, né? Afinal de contas, né, a ciência é o que nos motiva, né, a buscar novos conhecimentos, a descobrir coisas novas, a desenvolver novos processos, novos produtos, enfim, novas tecnologias que no fim da história acabam trazendo benefícios, né, para nós, né, para a sociedade, para o meio ambiente, enfim, para o mundo melhor. Muito bem, Adir. Vamos ter bastante coisa para conversar, conhecer da tua trajetória e também do cargo que tu ocupas hoje e do papel tão relevante deste cargo e dessa função, sobretudo, na ciência do nosso estado e, por que não, na ciência do país. A gente já volta a conversar. Eu queria apresentar e depois a gente segue conversando, e eles vão, como sempre, nos nossos episódios, a gente vai procurando dinamizar, depois vão cantar e tocar para nós. Além do Roberto Borges, que na sequência vai entrevistar eles, né, Beto? Essa é a promessa. E também fazer uma música com os nossos convidados, que é o Roberto Borges, que está sempre conosco, que é fundador do nosso projeto, né, junto com o Christian. Mas eu me refiro aos amigos, aos parceiros, Aloísio Rockenbach e Igor Estremeira. Essa dupla que tem uma trajetória, não uma dupla, né, mas que tocam juntos em tantos momentos, seja lá nos festivais ou mesmo como profissionais que são da música. É um prazer tê-los conosco também. E a gente vai daqui um pouquinho conversar, ouvir mais, saber um pouco da trajetória do Aloísio, que eu tenho dificuldade de chamar de Aloísio, que a gente se conhece por Lilinho, né? Gente. Do Lilinho e do Igor. Eu não vou falar o apelido dele, deixo para depois tu comentar. Muito bem. E também vamos falar, como eu já disse, um pouco da sua trajetória, com quem toca, onde toca, enfim. Acho que é importante também para esse nosso momento aqui musical. Mas, Odir, vamos falar um pouquinho de ciência, mas antes, né, eu queria saber de ti como é que o Odir Antônio, de Aratiba, vem parar na Universidade Federal de Pelotas e depois vai para a Inglaterra, né, e se torna, sem nenhum exagero, um dos grandes pesquisadores da tua área, que nós vamos falar depois, nacionais e, por que não, internacionais. Então, como é que é essa trajetória lá do início, se tu puder resumir, porque com certeza é uma caminhada longa. É uma trajetória longa, mas eu vou tentar resumir, né? Então eu saio de Aratiba, do interior de Aratiba, é um pouco redundante dizer isso, né? Porque Aratiba já é interior, mas enfim. Sim. Daí fui para Erechim, para o Colégio Agrícola, né? Por sinal, nesse ano completamos 40 anos de formados e a nossa turma se reuniu no final de semana passado para comemorar os 40 anos, né? E de lá, então, buscando uma faculdade de veterinária, né, eu acabei vindo para Pelotas para estudar aqui na universidade, fazer a faculdade de veterinária. Quase no final da faculdade surgiu uma oportunidade, né, de trabalhar no laboratório, de começar, né, a mexer com algumas coisas pequenininhas que a gente não enxerga a olho nu, né, e, enfim, fazer pesquisa. E aquilo me motivou, pensei, não, isso é legal, é uma coisa bacana, né, eu quero fazer isso, quero continuar fazendo isso. Me formei aqui em janeiro de 89 e em seguida surgiu uma oportunidade de fazer um aperfeiçoamento no Centro de Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí eu fui para lá, consegui uma bolsa. A história é bem longa, mas vou deixar assim mesmo, né? Consegui uma bolsa
E permaneci lá, trabalhando em laboratório, fazendo um estágio, né, e me aperfeiçoando um pouco com bacteriologia ou já com biologia molecular? Biologia molecular. Já com biologia molecular. Mexia com DNA de bactérias, Okay. né? Então envolvia bacteriologia, mas mais do que isso, né, os seus componentes, né, claro. O DNA, as proteínas, as enzimas. E nesse meio tempo eu, né, coloquei na cabeça que queria fazer doutorado, e naquela época as oportunidades aqui no Brasil eram muito escassas. Poucos, né? Poucos programas de pós-graduação. E queria fazer no exterior, queria fazer num país que falasse a língua inglesa. Aí surgiu a oportunidade da Inglaterra, né, de ir para uma universidade britânica, e com auxílio de um professor, né, orientador meu, mandei cartas para universidades da Inglaterra dizendo, olha, eu tenho esse perfil, gostaria de fazer doutorado, tenho oportunidade de ir com bolsa do CNPq. E era carta mesmo, não era né? nem carta, e-mail. Carta. Não. Carta mesmo, de verdade. Hoje é tão rápido, né? Algumas universidades responderam e 2 delas disseram que tinham vaga para mim, que eu poderia ir para lá, que eles me aceitavam como aluno de doutorado. E escolhi uma delas, fui para a Universidade de Surrey, fui para lá em março de 91 e voltei 4 anos depois com meu diploma embaixo do braço, né? Diploma de PhD, né? De doutor em filosofia, como eles chamam lá. Uhum. E retornei para a Universidade Federal de Pelotas, porque a bolsa que eu consegui foi através de um projeto da universidade, então eu tinha um compromisso moral, né, de voltar para o UFPEL. E chegando aqui eu fui acolhido, né, no Centro de Biotecnologia por 3 professores que tinham recém-fundado, né, criado o Centro de Biotecnologia. Acho que eu conheço os caras. Eu acho que sim, acho que conhece bem, né? Carlos Gil, Deschamps e Aleixo, né? Isso. Né? Pude trabalhar com eles. Comecei, né, a montar o meu laboratório do nada praticamente, né? Não tinha, né? Nem piso no chão tinha, nem reboco na parede tinha, enfim. Eu lembro. Mas fui teu aluno, né? Foi das primeiras turmas que tu deu aula. Das primeiras turmas, né? Lá no final da década de 90, né? Isso. Uhum. 97, 98. E aí, enfim, comecei uma trajetória como professor, como pesquisador na Universidade Federal, buscando recursos, batalhando para conseguir financiamento para as pesquisas. Felizmente eu fui bem sucedido, né? Consegui trazer muito dinheiro para a universidade, para melhorar o laboratório, as condições de pesquisa. Criamos um programa de pós-graduação, né? E isso proporcionou... Depois graduação. Né? Depois graduação em biotecnologia. Um programa que hoje é avaliado como um dos 2 tops no país, né? Então isso me enche de orgulho. Com certeza. Né? Ter começado lá do nada praticamente e ter conseguido construir um programa de pós-graduação, uma equipe, né? Estruturar um laboratório, dar apoio a outros laboratórios para que também se estruturassem. Afinal, a tua área é uma área, né, que permite, ela é multidisciplinar, né? Ou até interdisciplinar, porque ela acaba colaborando com muitas outras áreas do desenvolvimento de pesquisa. Sim, com certeza. A biologia molecular, né? Então é uma ciência que aborda, que estuda os componentes moleculares dos organismos, né? Como eu já disse, né? DNA, proteína, enzimas, mas o foco principal é o DNA e a gente faz engenharia genética, né? A partir do DNA desses micro-organismos, a gente trabalha para construir novas moléculas e com isso gerar novos produtos e processos, enfim. Sobretudo vacinas, né? E aí a minha trajetória começou na Inglaterra, né? O meu projeto de doutorado lá foi o desenvolvimento de uma vacina utilizando a bactéria chamada BCG, que é a Mycobacterium bovis, né? Como veículo para uma vacina contra o vírus da febre aftosa. Essa foi a minha tese de doutorado. Não lembrava, que legal. Voltando para o Brasil, eu resolvi continuar nessa linha, mas expandir um pouco, então, as doenças, né? Trabalhei com colibacilose suína, trabalhei com a pneumonia exótica, o agente que causa a pneumonia exótica em suínos, né? O micoplasma. E nos últimos anos venho me dedicando mais ao desenvolvimento de vacina contra a leptospirose, né? Creio que a maioria sabe do que se trata. A importância doença
é uma zoonose, né? É uma bactéria que habita, né, no camundongos, ratos, roedores em geral, né? E convivem muito bem com essa bactéria e eliminam a bactéria na urina, né? E animais de produção, animais domésticos, pets e até os humanos também se infectam com essa bactéria e podem desenvolver uma doença grave. Em animais de produção, o prejuízo principalmente a perda econômica, né, que a gente quer diminuir ou evitar. E em humanos, a perda de vidas, né, Perfeito. Que a gente quer evitar também. Bom, eu pude acompanhar, depois que chegou no Brasil, um tanto dessa trajetória, que tu muito bem resumiste, porque ela é longa e trabalhosa, né? Mas o fato é que hoje, além do programa de biotecnologia que tu destacou, que é realmente um referencial, que eu tenho a oportunidade desde que eu entrei na universidade, orientar nesse programa, enfim, e acompanho também o crescimento dele, de alguma forma procurando colaborar. Mas, afora essas questões que tu destacou, acho que outro aspecto importante, né, dessa tua trajetória é formar um rastro, num bom sentido, de pessoas formadas pela tua escola lá e que geraram novas escolas, né? Escolas de desenvolvimento científico aplicando a biologia molecular em outras áreas que não a vacinologia somente, né? E tornando o programa algo forte também pelo grupo de pessoas que tem no entorno e que seguem formando pessoas, enfim, talvez passe por aí também esse trabalho que tu, junto com os que tu citaste, né, pode desenvolver para nós, né, para a universidade. A minha árvore genealógica científica, né, ela já é bastante extensa. Sem dúvida. Já tenho vários, né, filhos e netos e bisnetos, né, científicos já tenho, sim. E isso é muito bonito, é muito bom olhar para trás e ver a evolução, né, e a contribuição que eu tenho conseguido dar na formação de equipes, né? Claro, a forma que tu disseste, a captação de recursos, etc., mas essa formação de equipes. Sim, exatamente. Eu ia te perguntar, mas já puxamos. Equipes que hoje são autônomas, né, que já são lideranças nas suas áreas, né, que migraram para outras sub-áreas, né? E hoje estão dando também uma grande contribuição, estão formando outras pessoas, estão aprovando projetos, captando recursos, interagindo com empresas, criando empresas. Isso tudo é muito legal, muito interessante. E falando de nós, que hoje também temos uma trajetória formando gente, enfim, quando eu entrei na universidade, essa história, eu contei esses dias um jantar que fizemos, o professor Antônio estava conosco, né? Depois daquela consultoria que a gente fez, da área de projetos. E eu comentei com vocês, acho que é importante, até como, quem sabe, não sei se dica, mas uma visão para que outros jovens professores, quem sabe, peguem não essa receita, mas essa possibilidade de ouvir pessoas mais experientes. Que na época, eu, recém-entrando professor, com 28, 29 anos, né, saindo do doutorado muito recentemente ainda, enfim, procurei 4 professores para conversar. Na verdade, procurei excluindo já meu orientador de Champs, que eu sempre ouvi e segui ouvindo, obviamente, né? Um desses pesquisadores foi o Rodir, foi a ti que eu procurei, e o professor Antônio, o professor César Lombardi e o professor Fernando, lá da agronomia. E dentre as tantos caminhos, tantas opiniões importantes que eu recebi de ti, foi que eu precisava montar a estrutura, né, para crescer como estrutura física e para que aquela minha visão de gerir pessoas pudesse ter um ambiente de estar, né? Caso contrário, não haveria possibilidade de crescer de forma consistente. Resumidamente, foi isso que tu falou para mim na época. Não sei se tu lembrava o dia que eu comentei dessa... Provavelmente não, né? Não. Tanta gente que tu conversa. Mas eu lembro das conversas que tive com todos, contei para ti aquele dia. E assim, nos ajudou, né? Nos ajudou, efetivamente, permitindo que nós participássemos no primeiro edital, de equipamentos, alguns deles que a gente pode ser que tenha até hoje, lá uma balança ou outra, eu digo das coisas que ficaram, que estão lá servindo ao NUPEC, tantos estudantes que passam por lá, de tantos outros professores, não só os que trabalham comigo, né? Então, esse aspecto também quero fazer menção, né, já que estamos conversando contigo, que fique registrada a importância efetiva, não só na orientação, mas também pegando junto, né? Pegando na enxada junto com a gente, né? E ainda hoje, né? Agora vou ter a oportunidade de concorrer num outro edital, também liderado por ti, aí, com uma equipe grande por trás. Recebi esse e-mail hoje do Fabrício, né? Então também
tu prossegues fazendo, tendo essas atitudes que são importantes na universidade, né? Uma coisa tão grande, mas que precisa funcionar assim, todo mundo tentando trabalhar junto. Né? Odir, vamos voltar daqui um pouquinho e falar mais da função do Exército, como eu disse no início, e um pouco mais de ciência no Rio Grande do Sul, tua visão de país também. Perfeito. E também conhecendo, viajas a trabalho muito, conhece outros lugares, nos contar um pouco disso. Então, esse vai ser mais ou menos o nosso roteiro. E eu queria passar, né, a palavra para o Aloysio, que nos contasse um pouco, né, Aloysio, dessa tua trajetória musical, artística, resumidamente, e depois nos brindasse comigo aí com alguma... Tudo é resumidamente, porque a gente tem tanta história para contar, né? Tu não sei se acompanhou o episódio que a gente gravou aqui com o Fábio, tu fosse citado, inclusive, com o Fabiano, com o Zumar, o Guto e o Bob. Então, as histórias são, enfim, tanto que fizemos 2 episódios, que era tanta história, não acabava, uma história puxava a outra, né? E daria um terceiro ou quarto, né? Tamanha a história que vocês têm, é teu caso também na música do Rio Grande do Sul, vamos assim dizer, e não para não ficar coisa rotulada com música gaúcha, né? Mas que é gaúcha sim, mas que é uma música do nosso estado. Sim. Bom, prazer, né, Márcio? Convidados aqui participando. Cara, pois é, o início mesmo foi contigo lá, né, Márcio? Tu e o Fabiano, bem lá atrás. Algumas participações nas festas que tinha da veterinária. É mesmo, né? Foi falado nesse dia das festas da libanesa, né? Isso. Na BP também tinha. Isso, bacana. E aí, as turmas organizadas. Gravamos um disco lá, né? Isso. Tu e o Fabiano cantando, eu e o Lúcio Anel. Isso. Tentando me lembrar um pouco. Profissionalmente, a partir de 2005, né? Que eu deixei de ser vagabundo, né? Aquela coisa, né? Tu trabalha, tu só toca, tu trabalha. Essa piada. 2005, ano que vem, vai fazer 20 anos, né, cara? 20 anos já. E vai acompanhando. Tanta Muita gente, né, cara? Muita gente. Daqui e de fora do nosso estado também. Agora a gente está com esse projeto, eu e o Igor, a gente meio que começou ali, né? Um pouquinho antes da pandemia, a gente veio a pandemia, agora a gente está retornando, né? Desde o ano passado. E esse ano também a gente começou um projeto, já tocamos em janeiro lá na Festa Mundial do Chamamé. Sim. Com a Gisela, esse projeto também com a Gisela Mendes Ribeiro, que é uma cantora correntina. Ela é da onde? Correntina, mas em que região especificamente que se Ela é de Libres, eu acho, né, Beto, ou não? A família dela é de Libres. A família é de Libres, né? Eu acompanhei pelas redes sociais. Que já já faz parte da província ali, né, de Correntes, Libres está inserida, né? Eu acho que ela é dali, mas ela vive já em Correntes há anos. Né? Tem parentes no Brasil também? Tem parentes no Brasil também, isso aí. Eu não conhecia ela, fui conhecer com vocês. Ele também está com esse trio, o Surenho 3, né? Batizado pelo Beto. Ah, é? Adoro aí, Beto. Padrinho musical. Padrinho. E, cara, tu terminou o terceiro disco agora, em seguida já está quase pronto. O Luciano Fagundes está mixando, a gente só vai mixar e masterizar. Na verdade, ele está me esperando eu ter uma folga entre alguns shows, e graças a Deus uns quantos com pizza e música. Olha que legal. Aí a gente vai mixar, masterizar e vai estar em seguida aí nas plataformas. Aí. Tem já 2, né? Até Tenho legal 2. para o pessoal procurar Isso. Tem o primeiro Santa Flor, que é praticamente instrumental, né? Tem 2 músicas cantadas lá, que uma interpretada pelo Luizano Amaral e pelo Luiz Marenco, e a outra um chamamé com o Martim César, que meu irmão interpreta. Depois o Dona Maria, né? Que eu fiz uma homenagem para minha mãe, e tem metade do disco instrumental e outra metade cantada. Aí eu venho cantando os meus temas, cantando da minha forma, com as participações muito especiais, Vitor Ramil, Teddy Correia, Duca Lindecker, pessoal do rock, que eu também participo, né? Sim, rock também. E agora vem esse terceiro disco que até agora a única participação é da Fernanda, a esposa do Luciano. Sim. Isso aí. Nos brinda, depois a gente volta e conversa um pouco com o Igor também, vamos conversando de outras andanças de vocês. Começar pelo Uruguai aqui, né? Como eu digo sempre, a gente está mais voltado, mais inclinado para o Uruguai e para a Argentina, no meu caso, do que para o centro do país, muitas vezes, né? A gente se influencia bastante. Um compositor que me agrada muito, que se chama Fernando Cabrera. Tem um tema dele que é bem legal. Como é o nome do tema?
El tiempo está después. Muito bom, Luiz. Sabe que às vezes me perguntam, claro que quem vai acompanhando os episódios, né, Beto, vai percebendo que a gente projeta boia, música e ciência, ou seja, qualquer música que a gente entenda faça sentido para a região que a gente mora, enfim, mas é música brasileira, música latino-americana, né? Porque, claro, até talvez pelas minhas composições, o pessoal falou assim, não, Márcio vai ser música gaúcha só, e não, ou regionalista, enfim, não. Então, que coisa boa ouvi-los, né? Fazendo música latino-americana, muito bacana. Como é que está lá a questão da nossa boia, já que eu falei em comida, que também é universal, o último episódio, se não me engano, foi um arroz com charque, né? Foi. Uma receita especial, que está nos episódios aí, quem quiser assistir. Hoje vai ser, com certeza, alguma coisa especial de novo. Cris, nos conta. Hoje, como tu disse que o convidado gostava de uma cerveja... Depois eu vou falar com ele a respeito. Depois que tu disse que o convidado gostava de uma cerveja, nós vamos fazer uma pizza, né? Olha aí, ó. Combina. E combina com tudo também, uma cerveja sobretudo. Então estamos começando a preparar, devagarinho. Maravilha. Tá, depois vai ter aí a filmagem da preparação, né, para a turma acompanhar e tu nos fala mais. Ainda mais descobrindo que o convidado é irmão de um grande amigo nosso. Olha aí. Não, de dois amigos, na verdade. A Marina e o Clair. Dois grandes amigos. Isso mesmo. Então, prazer estar aqui fazendo
uma pizza para o Odir. Coisa boa. Coincidência boa, né? Coincidência boa. Nos encontrar aqui. Mas, Odir, voltando a falar um pouco de ciência, um tanto sobre ciência, eu disse antes que tu exerce uma função, né, hoje muito importante, entendo eu, estratégica para o nosso Estado, para o desenvolvimento dele, Estado do Rio Grande do Sul, e tendo retomado um crescimento da nossa FAPERGS, da nossa FAP, né, com o teu trabalho, sempre delicado falar isso porque sempre todo mundo que esteve contribuiu e contribui, mas claro, com certeza a gente percebe nos últimos anos um crescimento muito grande em oportunidades para os pesquisadores gaúchos, né? Afinal, a nossa FAP, né? Nossa Fundação de Apoio atende ao Rio Grande do Sul. Então, nos conta um pouco dessa função e do que é feito pela FAPERGS, para todo mundo que está nos acompanhando entender o quanto isso é importante para o nosso Estado, como eu já disse, e depois a gente vai batendo papo. Pois é, a ciência a gente faz com recurso, né? Sem dinheiro a gente não consegue trabalhar, né? O cientista não consegue desenvolver o seu trabalho, né, sem uma fonte de financiamento. E aqui no Brasil nós temos agências de fomento federais, né, muito importantes, o CNPq, a CAPES, que apoia principalmente com bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, a FINEP, que apoia principalmente com recursos para infraestrutura, para pesquisa, e as fundações estaduais de amparo à pesquisa, né? Cada estado tem uma fundação estadual de amparo à pesquisa. A mais antiga é do estado de São Paulo, tem 62 anos. A segunda mais antiga é a FAPERGS, É a nossa. que esse ano completa 60 anos. Depois foram necessários mais 16 anos para ser criada a terceira, foi a FAPERG. E as demais, na sequência. A última foi criada há 2 anos, a FAPER, de Roraima. Uma fundação estadual de amparo à pesquisa é importante para contribuir com o fomento, com o financiamento, com o recurso para a execução dos projetos de pesquisa. Ao longo dessa linha do tempo aí, né, a FAPERGS teve altos e baixos. A FAPERGS depende de recursos do governo do estado, que faz o repasse. E, por sua vez, a FAPERGS, então, ela não faz pesquisa, ela concede o recurso para pesquisadores, então, poderem realizar seus projetos. E eu, por uma trajetória aí que, né, um acaso, vamos dizer assim, né, eu acabei me tornando presidente da FAPERGS em setembro de 2016. A escolha de presidentes é por indicação da comunidade científica, elaboração de uma lista tríplice, que depois vai ao governador, e o governador nomeia um presidente, né? Fui nomeado presidente em setembro de 2016, para um mandato de 3 anos. Daí fui reconduzido mais uma vez. Então, estou já no último ano do 3º mandato como presidente da FAPERGS. E durante esse período nós temos trabalhado diuturnamente, vamos dizer assim, né, para aprimorar os investimentos, ampliar os investimentos em pesquisa aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que se destaca em nível nacional na produção científica. É o estado que tem a maior produtividade científica, que produz a ciência de melhor qualidade, que mais titula doutores, isso é relativo à população do estado, né? A nossa taxa de titulação de doutores aqui é a mais alta do país, de todos os estados. Enfim, nós temos um sistema de ciência e tecnologia muito forte, muito robusto. Nós temos 6 universidades federais, temos diversas universidades comunitárias que também fazem pesquisa, temos 417 programas de pós-graduação no estado todo, 87 são de excelência, são nota 6 ou 7 na CAPES, né? Portanto, nós temos, eu costumo dizer para o governador, né, a faca e o queijo na mão. Nós precisamos ampliar os investimentos, os recursos destinados à ciência e tecnologia no nosso estado para fazer uso, para tirar proveito dessa forte inserção que nós temos na pesquisa, forte infraestrutura, uma trajetória de muito sucesso.
E nesses anos, né, hoje eu concedi uma entrevista para um jornal de Porto Alegre e fui perguntado qual tem sido o principal desafio, né, na presidência da FAPERGS. E sem nenhuma sombra de dúvida, o principal desafio é a ampliação dos recursos, é conseguir ampliar o orçamento. A FAPERGS tem tido um orçamento muito modesto e a minha luta, meu grande trabalho tem sido sensibilizar os nossos governantes, né, da importância da ciência e tecnologia e da necessidade de ampliação do financiamento à pesquisa. E hoje eu posso dizer que estou muito contente com o que nós já conquistamos. Sem dúvida, até se observa pelo número de editais, pelos recursos que chegam, a gente que acompanha por necessidade como pesquisador, né, que vem realmente aumentando e caminhando em passos largos para algo que a gente possa considerar ideal, né? Existe como é que, até para o pessoal que está nos acompanhando entender também, algumas perguntas que eu te faço, eu sei a resposta, mas a gente precisa, né? Como é que funciona esse repasse? Isso aí, o percentual repassado vem de que fatia do orçamento do governo do Estado, dos Estados, né? Sim. E como é que isso é cumprido? Porque isso também tem um aspecto político importante, né? Exatamente. De conscientização também dos políticos que podem fazer pressão, no melhor sentido, positiva, para que os repasses aconteçam no montante adequado. Como é que isso funciona? Então, nos diferentes estados, a maioria deles, há uma previsão constitucional de repasse de investimentos em ciência e tecnologia por parte dos governos do estado. São Paulo foi o primeiro a criar a FAP, foi o primeiro a definir uma fatia do orçamento ou da receita que é repassado à FAPESP. Em São Paulo é 1% da receita tributária líquida, né? E São Paulo cumpre isso há bastante tempo, cumpre o repasse desse percentual. E é bastante reconhecido, de interromper para a gente trocando ideia, como uma das FAPs que realmente tem mais recursos, né? Por conta disso. E São Paulo hoje, essa potência que por ter uma FAPESP que desenvolve um bom trabalho e que investe em pesquisa. Claro. Né? Não é o contrário, não é que tem a FAPESP porque o Estado é forte. O Estado é forte porque tem a FAPESP que, ao longo do tempo, tem feito grandes investimentos em pesquisa. Cada estado tem esse percentual, então lá esse percentual varia de 0,3%, alguns 0,5%, 1%, 1,5% até 2,5%. Estado de Espírito Santo é 2,5%, Rio de Janeiro 2%. O Rio Grande do Sul, a maioria é entre 0,5% e 1%. O Rio Grande do Sul foi ousado quando escreveu a Constituição em 1989 e colocou 1,5%. E no artigo 236 da Constituição está escrito lá: o Estado repassará à FAPERGS 1,5% da receita líquida de impostos. Nossa. A cada ano. Ocorre que isso nunca aconteceu. O Estado vive uma situação financeira difícil, uma crise financeira crônica, e não consegue cumprir os repasses vinculados à Constituição. Tem repasses vinculados, um percentual para a saúde, um percentual para a educação e um percentual para a ciência e tecnologia. E o Estado, infelizmente, não consegue cumprir esse 1,5%. Aliás, nem 0,5%. Vamos falar bem baixinho, nem 0,5%. Que pecado, né? Nós conseguimos alcançar até então. Sim. E ao longo do tempo tivemos momentos muito difíceis, né? E outros momentos só difíceis, não tão bom, mas também sim. Né? Menos pior. Quando eu assumi a FAPERGS, o percentual que foi durante o governo do Sartori, nós recebíamos em torno de 10% do 1,5%. 10% do 1,5%. E tivemos um orçamento congelado durante vários anos. Com um bom trabalho, a gente conseguiu fazer um bom uso desse pouco de recursos e a comunidade científica percebeu que passou a ter mais editais, passou a ter recursos de forma regular.
A boa notícia é que nesses últimos 3 anos, depois que o governo conseguiu colocar em dia o pagamento dos salários, passou a ter também mais recursos para investimentos. E nesses investimentos, né, incluiu também ciência e tecnologia. Então nós conseguimos triplicar o orçamento, que nós girava na faixa de 30 milhões por ano. Hoje a gente está trabalhando com 90 milhões. Nesses últimos 3 anos tem sido esse o nosso orçamento. E a boa notícia que eu quero, né, já antecipar aqui... Uma boa notícia no nosso episódio. A boa notícia é que o governo né, nos sinalizou com uma ampliação, né, de mais de 100% para o ano que vem. Que maravilha. Então preparem seus projetos. Poxa, que boa ano notícia. que vem nós vamos trabalhar com orçamento próximo a 200 milhões de reais. E tem se observado também, né, a gente, de novo, acompanhando os editais, a visão da FAPERGS de aportar os recursos que hoje estão disponíveis em áreas realmente que alavanquem o Estado, como empreendedorismo, né? Então tem editais muito específicos, como Centelha, para doutores empreendedores, fixação de doutores, enfim, tem várias ações para que esse número de produtividade que tu destacou antes, que é algo que o nosso Estado tem de positivo, consiga se reverter o mais rápido possível em aspectos reais de crescimento, né? Esse é um aspecto que o governador chama muito atenção e nos cobra também. Certo. Né? É a transformação de conhecimento em PIB. Perfeito. Nós precisamos, né, transformar em nota fiscal, mas transformar em nota fiscal, claro. Que por sua vez vai gerar também mais arrecadação, mais desenvolvimento econômico, enfim. E então nós temos diversos programas voltados à inovação. Certo. Né? A gente percebe e isso. alguns, o programa Doutor Empreendedor foi criado por nós, né? Nós formamos mais de 2.500 doutores por ano no Rio Grande do Sul. E até pouco tempo nós não tínhamos nenhum instrumento para apoiar o doutor que quisesse empreender. Fazer seu negócio. Nós tínhamos recursos para manter o doutor na academia. Bolsas de pós-doutorado para, né, continuar gerando mais papers, mais artigos científicos. E é importante, mas vai na contramão daqui a pouco da visão teve um episódio que eu gostaria de relatar, de contar, porque envolve o nosso colega Rodrigo, né, hoje professor da veterinária. Sim. Mas o Rodrigo, há um tempo atrás, ele tinha uma ideia de criar uma empresa. Né? No entanto, ele tinha uma bolsa de pós-doutorado com o professor Fábio lá na biotecnologia. E um dia, conversando com o Rodrigo no corredor, eu perguntei: "E aí, Rodrigo, e aquela ideia da startup, né? Como é que está indo?" Dizendo: "Professor, se eu tivesse como me dedicar, eu acho que daria certo. Mas eu tenho uma bolsa de pós-doutorado, então eu tenho que ficar aqui no laboratório trabalhando." Artigo. Poxa, eu pensei, esse cara deveria ter uma bolsa de pós-doutorado para criar empresa e não para ficar, né, produzindo mais artigos científicos. Claro. E numa ocasião eu fiz esse comentário também com o então presidente do CNPq, professor Mário Neto, e eu disse que nós precisávamos criar um programa doutor empreendedor, uma bolsa de pós-doutorado para doutor que quisesse empreender. E ele disse: interessante, Odir, quem sabe tu cria lá na FAPERGS um programa com 10 ou 15 bolsas e o CNPq dobra esse número. Olha aí. Eu gostei do desafio, voltei para Porto Alegre, conversei com pessoas que entendem um pouco mais sobre esse assunto do que eu. Todos acharam a ideia muito boa, me ajudaram a modelar o programa, criamos o programa, né, o Doutor Empreendedor que está dando super certo. Que está dando resultados fantásticos. Vários outros estados já copiaram esse programa e eu quero que todos copiem. Claro, poxa, bom para o país, né? É bom para o país. E com isso nós estamos dando oportunidade para doutores, primeiro, criando empresas que têm um potencial de escalonamento, de crescimento muito grande, empresas que têm como sócio proprietário pessoas que conhecem muito bem o mundo acadêmico, né, que fizeram toda a sua formação, transitar, né? Que certamente, se forem bem-sucedidos, vão atrair outros doutores para trabalhar com eles também. Então, eu acho que esse é um caminho que vai nos levar para uma situação bem melhor. Eu acho que é um programa muito bom. No entanto, né, na FAPERGS nós procuramos
manter um portfólio de investimentos, né? Nós não deixamos ninguém desamparado, ou seja, o recém-doutor, ele precisa de uma mão, de um recurso, de um enxoval, né? Todas as áreas precisam de um amparo mínimo, então nós temos o programa Pesquisador Gaúcho, nosso edital universal, né? Onde também nós investimos, mas obviamente a gente investe de forma estratégica em áreas, né, portadoras de futuro, em ações que vão nos ajudar a transformar conhecimento em nota fiscal, né? Em desenvolvimento econômico, social, ambiental, enfim, que vão nos trazer benefícios, vai trazer benefícios para toda a sociedade. E mesmo para aqueles doutores que daqui a pouco não consigam, em curto prazo, enfim, gerar seu negócio e tal, vai criando aquilo que em inovação é importante, tão falado, que é o ambiente inovador. Cria a cultura da inovação dentro da universidade. E daí o cara faz doutorado pensando que existe essa possibilidade depois. Exatamente. Né? Que não é só a coisa da carreira acadêmica. Eu quero dar uma perspectiva a mais para quem está fazendo o doutorado, para ele pensar, olha, é possível. Tem vida fora da academia. Né? Tenho possibilidade, posso concorrer no Centelha, no Tecnova, no Doutor Empreendedor, né? Nesses vários programas que a gente tem de fomento a startups. Isso é muito importante. Nossa, que boa notícia é essa da ampliação de investimentos no Estado, de excelente notícia, porque acho que essa é a forma de, no médio prazo, nós termos realmente, a partir desse ambiente inovador, que parte das universidades, mas que chega nas empresas, que chega na iniciativa privada, algo importante para o Estado. Né? Isso é demorado, obviamente, é um ciclo que não acontece assim de uma hora para outra também. Né? Exatamente, e nós precisamos criar a cultura e fomentar, né? E dar amparo da sustentação. Eu sei que, né, no teu grupo já surgiram diversas startups, né? A gente procura motivar. Continua motivando para que surjam outras, né? E nós vamos fazer a nossa parte. Com certeza, a gente não pode, como diz o gaúcho, esmurecer nisso, ou seja, não pode enfraquecer nessa. E como eu dizia, do ambiente passa também por uma mudança cultural da gente como pesquisador e orientadores também, né? Pela cobrança que a gente tem de publicar, mas pela necessidade que eu acho que temos de gerar ideias que possam gerar soluções de verdade, que saiam do artigo. Então isso também é uma mudança, eu diria uma quebra de paradigma, não gosto muito de usar mais esse termo, mas o fato é que gera uma mudança nossa, da universidade, né? Nós professores, pesquisadores. Eu preciso também ressaltar que não é que agora a gente vai querer que todos os doutores sejam empreendedores, não. Se a gente conseguir motivar 5% dos nossos ingressos, essa é a meta, né? Nós vamos estar muito bem. E é um monte de gente já. É um monte de gente. Nós formamos 2.500 doutores por ano, 5% seriam mais de 100 empresas geradas por doutores por ano. Seria fantástico. Então, quem não tem essa veia empreendedora, não se preocupe, porque haverá apoio também para quem quer continuar a carreira acadêmica, sem dúvida nenhuma. Esse é um ponto também que o governador destaca, que é evitar a evasão de cérebros. Nós estamos perdendo cérebros para outros estados e outros países. Nós precisamos reter esses talentos, né? E por isso nós vamos, né, investir fortemente também em bolsa de pós-doutorado mais acadêmica, né, em apoio, em suporte até mesmo para empreendedores, né? Agora nós temos um edital aberto na FAPERGS de talentos tecnológicos, né? De apoio a talentos tecnológicos. Então são um conjunto de instrumentos aí que a gente usa para apoiar quem... E tem um terceiro caminho também, além dessa questão da possibilidade do doutor gerar seu negócio, né? Seu empreendimento, o caminho da academia, que já foi falado. Tem o fato que muitos doutores vão trabalhar na iniciativa privada. Não vão gerar os seus negócios, mas vão trabalhar para negócios, mas com uma formação do doutorado, do mestrado, que seja, que ajuda muito também. Outro edital que está aberto no momento, o programa Cientista na Indústria. Isso, que eu queria chegar. Isso dá oportunidade tanto para mestres quanto doutores ir lá, né, interagir com a indústria, colocar à disposição seu conhecimento, né, para ajudar a resolver problemas concretos lá na indústria, né? E aproxima daí a indústria com a universidade, começa a trazer mais para perto, né? Exatamente. Não com ações isoladas, com ações institucionais. Isso é muito legal. Exatamente. Motivado com esse aspecto. Nós também precisamos de mais pesquisadores nas empresas. Claro.
Só que, né, eu percebi que não adianta a gente só dar a bolsa para pesquisador na empresa, porque poucas empresas se motivam para atrair pesquisadores. Agora, se nós tivermos mais empresas criadas por doutores, começa diferente. Aí a conversa vai ser diferente. Maravilha. Que notícias legais, que assunto que pulsam na gente, porque a gente vive, ele, tu, nas funções também de pesquisador e de formador, não só de presidente da FAPEC. Colegas, eu não sou músico, como é que eu chamo vocês de colegas? Até uma ousadia. Amigos. Não, amigos, parceiros, né? Eu arranho só. Igor, como é que tu foi conhecer o Aloysio? Como é que tu vem de Jaguarão para encontrar o Aloysio aqui? Primeiro, boa noite. Boa noite. Tu não tinha dado aí. Tava pensando agora, Festival de Jazz. não, esse mês fez 10 anos, eu acho. Foi em Rio Grande, no Festival de Rio Grande, em Rio Grande, nesse Pocanto. Em Arroio Grande. Isso, vou chegar. E aí tinha um festival, a última edição que teve um festival de jazz aqui em Pelotas. Cara, foi maravilhoso. Fez exatamente. E aí o Luciano tinha um compromisso e tal, cara, e aí não podia tocar, nós tínhamos um quinteto ali. Sim. E agora o cara, me dá aquele guri lá de Jaguarão lá. Tinha na hora, tô fora. E aí nem chegamos a ensaiar, né? Eu acho que não, acho que nem... Sem ensaio, aí o Luciano conseguiu, não teve mais compromisso, não sei, não lembro o que aconteceu. Eu disse, não, peraí, mas então, vou fazer uma participação do cara, né? Aí ele veio e fez uma participação especial no show. Que legal. Bem completamente perdido, né? Bem gurizinho, mais magro do que ele era, bem mais. E de lá pra cá vocês estão juntos, inclusive, acho que é importante mencionar o trabalho. A gente trabalha junto. Sim, trabalha, isso eu quis dizer. Que é o trabalho que vocês têm como músicos do Luiz Marenco, que é uma referência do nativismo, da música regional também. Há quanto tempo já vocês tocam com o Marenco? A Luísa muito mais tempo, né? 2018, eu acho. 6 anos. 6, 7 anos. É um trabalho também de muita estrada. Beto, eu estou entrevistando teus entrevistados. Não, Beto, Como é que eu vou entrevistar eles, tia? Vai virar em riso. Eu estava tentando ver vocês querendo conversar, eu tentando, você não vai virar em caos. Mas vocês também têm uma trajetória de andar juntos como músicos e andar na estrada fazendo arte. Acho que uma sintonia sempre nos uniu, né? As composições assim que a gente compõe entre nós, né? Individualmente, mas terminamos uns chamando os outros, né? E aí sempre termina formando esse grupo por uma sintonia, né? Christian Camargo, o Igor, o Aloysio, o Luciano Fagundes, Silvério Barcelos. Tanto que a gente toca quanto que a gente ouve, né? Legal, isso aí é bom demais. E então a gente já está meio marcado assim por essas formações, quando a gente aparece nos festivais assim, sempre ou tá todo mundo junto, ou tem 3 de nós que estão 4, né? Sempre tá. Isso é uma coisa legal, né, Beto? E Igor, parece, a vida se encarrega, né? Lá no início, lá eu e o Beto, eu não falei aquela hora, Beto, assim, antes de vocês eu conheci o Beto. A gente começamos a tocar no Rincão Nativo. No Rincão. Eu não era nascido na época, provavelmente. Não era. Isso ali por 99, 2000. Mas eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi falar no Aloysio foi pelo Fabiano, uma tertúlia aí. Fabiano, tem um alemão aí que bebe uma cerveja. Tem um alemão cabeludo que é lá do final do Fragata, lá, que toca, vai dar bom esse alemão, tipo, o Fabiano falou assim. O Fabiano também me comentou a respeito desse. E aí depois de um tempo, né, cara, depois de um tempo a gente, cada um seguiu, né, o seu caminho paralelo, né, assim, mas o legal da vida, fazer esse reencontro, nunca, na verdade, sempre em contato, né, e aí, como é que tá? Não, tô fazendo tal coisa, tô tocando lá, tô aqui, né, mas hoje, assim, de 2 anos pra cá, a vida se encarregou de juntar, na verdade, né, a gente... não porque a gente pensa a mesma coisa, né? Seria muito chato, né, conviver com pessoas que pensam a mesma coisa sempre. Mas porque o único pensamento nosso sempre é a música estar em primeiro lugar. Claro. Isso a gente concorda sempre. Então, não interessa a maneira que vai se vestir, que tu não sei o que vai tocar. Não tem regra, não tem rótulo, entendeu? Perfeito. Rótulo é bom para estar ali, ó, na garrafa de cerveja, no vinho. Até nem vi nada, né? Só provocação, cara. Só água com gás, né? Só água com gás. Mas sabe, Márcio, Eu acho que podia começar já. eu acho isso. Mais. A gente, o meu entendimento agora é esse, sabe? A vida se encarregou porque a música tá aqui, o resto é consequência, sabe? O principal é sempre a arte, no caso da música. Perfeito.
como é que dizia o falecido Glenn, nos brinde, era brinde que ele usava, né? Nos brinde com a marca. Nos brinde com tema. Tema. Vou fazer do Márcio, do Fernando Mendes, do Juarez Machado e Farias de Piratini, Fernando Mendes aqui de Pelotas. Tema que eu gravei agora esse ano, ou no ano passado, já nem lembro, mas foi, não faz tanto tempo assim. O Velho João Esquilador. Tosador que foi João nunca mais há de voltar. A morte veio esquilar o corpo velho mareado. Sua tesoura no passado era afiada, era ligeira, da comparsa era a primeira. E hoje o fio tá enferrujado. O tosador que foi João nunca mais há de voltar. A morte veio esquilar o corpo velho mareado. Sua tesoura no passado era afiada, era ligeira, a comparsa era a primeira. E hoje o fio tá enferrujado. Resta na imaginação lembrar as tardes tranquilas, os causos entre as esquilas, a canha contra o calor. Foi um tempo embolsador, socando velos de sonhos, a vida do João Tristonho, que é bonça de esquilador. Vai morrer em algum novembro, velho João sem tirador, no céu com Nosso Senhor, que não é rei nem patrão. Há de achar a gratidão por tantos velos atados, e os seus dedos encerados justos cobres guardarão. E os seus dedos encerados justos cobres guardarão. Foi a velhice bruaca, se justo de agarrador, agarrou seu tempo em flor, mostrou-lhe a cancha estirada. Sente a morte agachada, malhando as patas da ovelha, fazendo a volta da orelha com uma tesoura afiada. João cansou de saber que há injustas maneias pra mão que descascadeia o ganha-pão das esquinas, malhando o ganho dos pila no bolso do chambeador, repontando o esquilador pro mangueirão dessas vilas. Vai morrer no novembro, velho João sem tirador, no céu com Nosso Senhor, que não é rei nem patrão. Vale achar a gratidão por tantos velos atados, e
os seus dedos encerrados justos cobres guardarão, e os seus dedos encerrados justos cobres guardarão, e os seus dedos encerrados justos cobres guardarão. Muito bom, Beto. A gente pode aplaudir? Claro. Você merece, né? Senão fica até formal demais, né? Esse resgate foi muito bacana, a gente já conversou a respeito, né? Trazer essa música de volta. O Fernando já tinha gravado um disco, acho que um disco dele mesmo, não sei se era CD. Mas acho que era CD, Já não era sei CD, se ainda estava saindo o LP. Pois é, acho Quando que já ele era CD. gravou. Né? Pode ser que sim. Mas o fato é que trazer, ainda mais do jeito que a música circula hoje, diferente do que era CD mesmo, quem tem CD hoje, né? A gente acaba ouvindo através das plataformas. Mas muito legal tu trazer essa... Ontem eu conversava com o Sandro Rockenbach, Márcio, irmão do Luiz. de tanta música linda que tem aí para trás desses Claro. anos no festival. Daqui a pouco se tu quiser fazer uma carreira sem ser compositor e resgatar tudo que foi atirado em fitas cassetes, LPs, nesses anos de festival, em discos de prefeitura, que foram feitas 500 cópias, músicas mal arranjadas, mal gravadas, mal arranjadas, e que essencialmente são lindas, né? Em melodia e poema, né? Mal gravado eu digo pela forma que era gravado lá numa Câmara de Vereadores, numa escola, vocês não tinham, né? Muita o coisa trabalho qualificado que você tem hoje também nesse aspecto. Exatamente. Muito bom, muito legal fazer esse resgate. Eu me surpreendi positivamente, acredito que o Fernando e o Juarez tenham ficado muito felizes também, né? São amigos nossos. Muito bem, vamos lá dando sequência aqui. Hoje a gente falou já de ciência no estado, né? Como é que a pesquisa está caminhando, mas tu viaja muito, né? Outros países, dentro do país, né? E claro, falar de pesquisa é sempre muita coisa, porque nós temos tantas áreas que o nosso país merecia desenvolver para não ser talvez tão dependente de tecnologias que vêm de fora. Isso ainda acontece, alguns setores mais, outros menos. Mas primeira parte da pergunta, como é que tu vê isso no país, né? Se essa consciência tem, por ações como a tua e da tua equipe na FAPERGS e outras aí Brasil afora, como é que tu vê isso no Brasil e depois fora? O que tu vê outros países fazendo de diferente para aproximar ou para acelerar? Porque a gente sabe, Estados Unidos faz assim, China faz assado, Europa em alguns países. Mas como é que tu tem visto isso viajando e poderia nos trazer assim como um apanhado dessas experiências recentes, digamos? Muito bem. Como é que eu vejo primeiro o nosso país? Nós ainda temos muito caminho a andar, né? Nós evoluímos muito nas últimas 2 décadas. Nesses últimos 5 ou 6 anos, não tanto, né? Principalmente depois da pandemia, tivemos uma queda na produção científica, o que é muito preocupante. Enquanto que o mundo continuou crescendo, né? O Brasil regrediu de 2020 a 2023, caiu em torno de 8,5%, enquanto que o mundo cresceu mais de 9% na produção científica. Quando a gente olha outros países, eu vejo principalmente China, que está disparando e está lá em cima já. A China, há 20 anos atrás, produzia pouca coisa e de qualidade também não tão destacada. E hoje superou os Estados Unidos, tanto em quantidade quanto em qualidade. Em qualidade está também se aproximando. A Índia é um país que nós vamos ouvir falar muito em termos de ciência e tecnologia. Eles são um crescimento muito, muito alto, muito rápido, né? E Índia tem uma população muito grande, maior do que da China, então certamente nós vamos ouvir falar muito da Índia. O Brasil hoje está em 14ª posição no ranking mundial de produção científica, e países que estão próximos do Brasil, que a gente não ouve falar muito: Turquia, Irã, são países que vêm também crescendo e vão se aproximar cada vez mais do Pensando país. Artigos, quando tu fala em produção, também envolvendo patentes e questões... Eu estou falando principalmente de artigos científicos. Quando a gente analisa patentes, também tem outro recorte que a gente pode
pode destacar. Mas, enfim, o Brasil se destaca aqui na América Latina, representa mais 50% da produção científica da América Latina é Brasil, né? E quando a gente fala em Brasil, a gente fala principalmente de São Paulo, que produz quase 1/3 da produção científica nacional. Rio Grande do Sul contribui com quase 10%, não é pouco, certo. É bastante. Quando a gente fala em Rio Grande do Sul, a gente fala principalmente em URGS, que contribui com mais de 1/3 da produção científica do estado do Rio Grande do Sul. URGS, Santa Maria e Pelotas. Olha, Pelotas, nós estamos contribuindo aqui. Pelotas está num nível bom, né? Tem dado uma importante contribuição. Em termos de financiamento à pesquisa, a comunidade europeia vem investindo pesadamente, né, em pesquisa científica, então os países da comunidade europeia, né, ou seja, quem já é desenvolvido e quem quer se desenvolver tem investido em pesquisa. Sim, com certeza. O caminho para o desenvolvimento é o investimento em pesquisa. É algo que muitos países não se deram conta ainda, e o Brasil, os nossos governantes não têm dado a devida importância à pesquisa científica, a devida atenção. E hoje aqui no país, embora a gente tenha um governo que valoriza a ciência, a tecnologia, nós ainda temos alguns gargalos muito importantes, né? O orçamento da CAPES e do CNPq continua ainda muito baixo, muito aquém do necessário. O valor das bolsas também está muito defasado. Difícil reter o talento. É difícil motivar e captar alunos, né, para dar sequência, para executar o trabalho. Hoje é 2.200 e 3.100 uma bolsa de doutorado. Está muito defasado. Difícil reter, né? Então, tem vários aspectos aí que a gente precisa melhorar bastante, né? Hoje no país a gente tem recursos num fundo chamado FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mas esse fundo está sendo usado de uma forma estratégica, sim, mas poderia também estar melhorando a base, né? Apoiando um pouco as ações que hoje são executadas pelo CNPq e pela CAPES. Não adianta a gente ter recursos para infraestrutura, para grandes equipamentos, se a gente não tem 10 mil reais, 20 mil reais para executar um projeto de pesquisa. Não adianta ter a bolsa de mestrado, doutorado, se não tem 10, 15, 20 mil reais para comprar os reagentes, para executar o projeto de pesquisa. Então esse é o nosso problema hoje. Eu venho acompanhando essa situação em nível nacional de uma forma muito próxima, né? Hoje eu também ocupo a presidência do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, e como tal eu tenho assento no Conselho Deliberativo do CNPq, no Conselho Superior da CAPES, no Conselho Consultivo da FINEP, enfim, em vários órgãos, e participo ativamente. Sou membro do Conselho de Ciência e Tecnologia do Governo Federal, que é presidido pelo presidente Lula, né? Então eu tenho atuado em nível federal também. E se percebe essa compreensão política ou ainda é muito embrionária essa visão? Não, assim, a gente percebe algumas pessoas que têm visão e que conseguem perceber a necessidade de uma mudança na política aí, mas outras, por outro lado, e algumas que ocupam posições chaves, ainda não enxergam. Né? Então isso está deixando a desejar. O presidente Lula diz que a ciência voltou, né? Mas na verdade não o suficiente. Não voltou ainda, né? De verdade. Nós ainda temos um caminho longo aí. Eu tive a oportunidade de estar na Inglaterra, em Londres, há 2 semanas. Eu passei uma semana em Londres visitando universidades, conversando com agências de fomento, com órgãos, com pessoas ligadas ao governo, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ao Ministério da Educação deles lá, conhecendo um pouco mais a forma como eles avaliam o impacto da ciência e tecnologia na sociedade. Entendi. Né? Isso é muito importante e talvez a gente tenha que dar mais atenção a isso. Como é que eu enxergo? Não basta nós publicarmos artigos científicos, produzirmos e divulgarmos o conhecimento. Nós temos que ver o impacto que isso está causando na sociedade. E nós temos casos claros de que o impacto está sendo muito grande e está contribuindo de forma bastante efetiva.
mas nós temos que colocar esses casos em evidência para que a sociedade enxergue e ajude. perceba isso, para que a sociedade entenda a importância da pesquisa e com isso, né, também valorize mais e apoie mais. Para não parecer, né, o pesquisador é aquele que, o professor pardal do país, ainda a gente tem quando se fala em pesquisa, esse certo distanciamento da realidade, né? Sim. Quando na verdade não é. Em pesquisas de opinião, pesquisas feitas na comunidade em geral, quando perguntados, você conhece um pesquisador? Você sabe dizer o nome de um pesquisador? Poucos, muito Olha poucos, conseguiram citar algum nome, o nome de algum Lembrar pesquisador famoso no Brasil, né? Brasileiro. E nós temos muitos. Sim, nas mais variadas áreas. E só para nós voltar lá para o Aloysio e para o Igor, uma vez nessa mesma conversa que tu não vai lembrar, mas tu vai lembrar, porque é uma opinião tua, eu sei que tu mantém ela ainda, tu me disse que não acreditava em ensino fora da universidade ou algo parecido com isso, estou sendo um pouco incisivo. Ou até extensão, se não começássemos por termos uma pesquisa forte. E eu fiquei com aquilo, confesso, na primeira vez, parece argumento de pesquisador, porque tu já eras um pesquisador reconhecido e eu estava começando. E no fundo, na sequência, eu fui observando que é assim, quer dizer, quantos ônibus de aula prática eu pude pagar com troca de rubrica de projetos que eu aprovei, que tinha deslocamento para tal lugar e consegui levar o aluno de graduação, que nem isso, né? No início eu até não comentava com eles, depois, não sei porquê também, né? Porque vê que, né, talvez pelo medo do ranço, não sei, não comentava. Depois passei a comentar, nós estamos aqui, esse ônibus é financiado pela pesquisa. E assim a extensão, né? E acabar com essa coisa da gaveta, ou seja, que o extensionista possa fazer um bom trabalho, o professor que tem mais predileção pela extensão, mas tendo um pesquisador ao seu lado para utilizar até a extensão para ter ideias para fazer pesquisa, ou seja, tem tanta coisa para se fazer junto. Exatamente. Tu ainda tem essa opinião. Com toda certeza. Tu me falou e essa vez. opinião, ela foi ainda mais reforçada pelas evidências que eu encontrei, né, ao longo da minha trajetória. Com certeza a pesquisa é fundamental para fortalecer o ensino, né, e para contribuir também com a extensão. Eu estou com um estudante sendo treinado pela análise que ele está fazendo. No nosso caso, trabalhamos em propriedades, indo ao campo, né, estando nas fazendas. No nosso caso, trabalhando mais com gado leiteiro, mas não importa a área, né? Tu está expondo o estudante para o além da sala de aula. Então, tem realmente uma intimidade muito grande. Pesquisa, ensino, extensão e inovação, sem dúvida, né? Ô, Diego, já voltamos para a piada de novo. Nós estamos com o tempo já, estou controlando ali, mas o papo é bom, a gente vai se empolgando, né? Aloysio, nos conta mais alguma obra dessa trajetória, quem sabe uma autoral, né? Porque é um compositor já não tão jovem, né, Igor? Mas que tem trajetória pelos festivais, etc. Hein? Tem alguns dias já, né? Estrada no chão. O terceiro disco agora, juntando os três, deve dar aí umas 30 composições, creio. E todas são de minha autoria, assim, eu nunca... O próximo disco, eu estava falando com o Igor, fazer um disco com regravações, com releituras, né? Que a gente tem feito isso muito. Até agora a gente só gravou coisas nossas, né? Nossa, a essência do compositor é mostrar seu trabalho. E esse tema agora, estou tentando lembrar um pedacinho da letra aqui, o início, me deu um branco, mas acho que sai. Eu gosto muito, muito desse tema mesmo, de estar nesse disco, gosto demais mesmo. E é uma parceria com o poeta Márcio Correia, que a gente teve a oportunidade de ir à Cruz Alta. Não foi preparado nada disso, assim como a nossa prosa, né? A gente já tinha, vamos fazer. Legal. E a gente participou lá da Coxilha, né, Márcio? Sim. Ativista, sei lá, uns 5 anos atrás, né? 2019. Viu? 5 anos. Mas, Gosto demais dessa música, gosto demais dessa letra. E foi uma coisa meio inusitada, assim, né? Tu postou lá uma foto e um verso e eu printei, fiz a música e só... Isso aí, muito legal. Levrita, letra do Márcio e música minha. Eu vinha na cercantiga já, meia quadra no chão, gastando o couro dos carros por entre trama e moirão. Junto ao pé
contramestre ninho de pampa e macega, com seu de carinho no abraço do pega-pé, jeito de potra pousada, nos cestos que tem nas patas, num inocente feitio de ser livre sem bravata. Lebrita, são destes ventos teus, ligeiros de correr. Lebrita, abre teus olhos que o campo chama a viver. Lebrita, soltei a lebre pra o mundo, pois é do mundo quem veio. Bater o Rio Grande na alma e o céu aberto de esteio. Lebrita, são destes ventos teus, ligeiros de correr. Lebrita, abre teus olhos que o campo chama a viver. Lebrita, A plateia desencavulou, né? Eu sou suspeito, não porque é nosso, mas eu tenho um apego especial com essa música pela naturalidade que ela saiu, como tu disse, né? E porque foi feito de uma foto de uma lebrita, né? Me emociona muito assim ela, porque... Não porque é nossa, não é bastante... não. E tem toda uma história, né? Quando Claro. eu vi, que eu me identifiquei muito. Eu era muito pequeno e meu pai sempre gostou, né? De caçar lebre, coisa. E desde então até hoje eu tenho os galgos, né? Sempre procurei manter isso, mas eu não caço. Quem gostava de caçar era o pai, né? E gosta ainda, né? Mas... Então, quando eu vi aquele filhote, inclusive uma vez o pai achou um ninho, né? De lebre. Sim. Pequenininho, participei, vi aquilo ali pequenininho e nunca mais esqueci, né? Quando eu vi aquela letra, cara, assim, ó... A memória fotográfica e a música eterniza isso, né? Claro, a letra é verdade. fantástica. Foi, Legal. pra mim, um baita presente. Foi para mim também. Christian, reta final do nosso episódio, do nosso programa de hoje, e nos relata qual é a situação. Mas ainda é uma surpresa, a gente sabe que é pizza, mas o que vai ser essa pizza? Não, tô só para vocês aqui, ó. Estamos aqui salivando já. O meu serviço está pronto. Que categoria? Eu acho que eu só vou revelar na hora de servir, eu acho. O que tu acha? Tá bem? Mas aqui eu tô... fiquei sabendo um pedaço, tá? Não sei. A pizza tá pronta. Tá. E aí, a hora que tu me der o sinal, eu coloco no fogo e termino ela. E mais uma vez fazer um destaque ao projeto de vocês, né? Ao negócio de vocês, teu e do Beto. Sim. Tem saído do estado, levado a nossa música
Beto, Cristian, e levado qualidade na boia que vocês levam, né? E acho que isso também tem uma contribuição cultural muito grande, né? De alargar a fronteira através de uma ideia que, até onde eu tenho a memória, é única, né? Eu acho esses pontos da gastronomia em si e da música, enfim, da questão cultural, eu acho importante. Mas eu acho que na verdade, o que a gente tem colhido mesmo, na verdade, o que a gente tem colhido bastante com o nosso trabalho são as relações humanas, né? Sim. A gente tem tido muita experiência e eu acho que isso tem feito a diferença no nosso projeto, na nossa vida. As relações humanas. Eu acho que, óbvio que a gastronomia, é óbvio que a música, que a cultura é importante, a gente sabe disso e a gente conserva isso, porque esse é o propósito, mas com certeza a experiência maior são as relações humanas. A gente está tendo uma experiência e algo muito positivo com essa questão, né, da relação humana em si. Acho que isso está sendo muito importante. A gastronomia acaba sendo um tempero, né? Dessa... Isso que é o mais importante de tudo. A gente sempre deixa muito claro, né, para todo mundo que a música e a gastronomia é um pano de fundo para o encontro das pessoas. Né? Já foi citado isso, o Beto sempre fala isso. E então, como a gente não quer, né, não exige um protocolo, digamos, de silêncio para escutar a música, para ter uma atenção, né, principal para aquilo ali, na verdade a gente deixa as pessoas à vontade, porque na verdade o principal são as pessoas, o encontro das pessoas, as relações humanas. Até o Silotero falou nisso, né, aquele dia, que isso é muito importante. Então acho que é isso que legal demais. vem fazendo a diferença. Então tá, eu vou fazer mais uma pergunta para o Odir, mas tu pode trazer, o Odir vai provando, degustando, e tem o sincero ali para ele bater sim ou não. É tipo, você brinca, tipo o programa da Ana Maria Braga. Tá bem? Eu não sei quem inventou a história do sincero, mas agora pegou, nós vamos manter, né? Vou pôr a pizza no fogo então. Contigo, pai. Tu que manda. Odir, pra gente, o papo é ótimo, é um assunto que a gente gosta, que a gente vive o nosso cotidiano de professor, pesquisador na universidade, dá vontade de ficar falando mais e mais e, sobretudo, aproveitando essas atualizações que tu nos traz da situação atual e da evolução e de para onde precisamos ir, né? Acho que é sobre isso que se falou até agora. Eu queria te ouvir para a gente encaminhar para o final do nosso bate-papo, tendo falado tanto já a respeito da importância da pesquisa para o desenvolvimento dos países, desenvolvimento social, etc. Para os jovens que estão nos assistindo e aquele que daqui a um pouco tem interesse em fazer uma pós-graduação, que já está no mercado e que quer voltar a fazer uma pós-graduação, como é que mensagem, né, tu deixaria para esses jovens ou não tão jovens, mas que podem, através da pesquisa, qualificar seu trabalho no campo, no laboratório, seja lá onde estiver? Muito bem, excelente pergunta. Eu acho que, assim, os nossos jovens, há um tempo atrás, um diploma de nível superior era uma certa garantia de um futuro, né, profissional bom, né? Hoje em dia não é suficiente, né? É necessário buscar uma especialização, é necessário se aprimorar ainda mais, e a pós-graduação oferece essa possibilidade. Então, né, busquem um bom programa de pós-graduação, busquem um bom orientador e, né, aprimorem a sua formação, o seu conhecimento naquela área, né? E contribuam com isso também para gerar novos conhecimentos, né? Para a gente conseguir resolver problemas atuais e futuros. Acho que essa é a função da pesquisa, é olhar também para o futuro, né? Hoje nós tivemos uma reunião do Comitê Científico criado pelo Governo do Estado para o enfrentamento dessa emergência climática, claro, né? E nós estamos olhando para o futuro, tentando prever outras situações difíceis como nós enfrentamos esse ano e tentando criar, né, mecanismos que evitem um impacto tão severo, tão grande, um sofrimento tão grande, né? Então a pesquisa tem isso, ela proporciona isso.
ela se alimenta da curiosidade que a gente tem, a gente chama de curiosidade científica, né? Eu, quando jovem, muito jovem, eu ficava imaginando, mas o que mais tem para ser descoberto? Parece que Sim, tudo, parece que já se sabe sabemos tudo, né? E aí, de repente, a gente começa a estudar e a gente percebe que sabe muito pouco. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que, né, tem muita coisa ainda para avançar. Até porque problemas novos surgem, né? Que não estavam pensados antes. Problemas novos, surgem novas tecnologias. Nós estamos agora na era da inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela realmente vai transformar a nossa realidade. E, na minha opinião, para uma situação muito melhor do que nós tínhamos antes da inteligência artificial. E essa inteligência artificial também serve como ferramenta para as mais diversas áreas, inclusive para a pesquisa científica, né? Para acelerar as descobertas, para encontrar, né? Descobrir coisas novas. Portanto, né? Quem está agora pensando numa universidade e depois, talvez, na pós-graduação, pensem com muito carinho e eu digo para vocês, vale a pena, vale a pena. É muito legal, é muito inspirador, né? É instigante a gente começar a estudar aquela coisa, né? Que parece, né? Um pouco sem sentido às vezes, mas quando a gente consegue criar as conexões e perceber o impacto que isso pode ter no futuro, né? Novas vacinas, por exemplo, que não existem hoje, vacinas que nos ajudaram a sair da pandemia, né? Vacinas que podem resolver problemas atuais e futuros, como eu falei. Isso é apaixonante. É verdade. Então, embora hoje eu esteja exercendo um cargo administrativo que me ocupa boa parte do dia, mas o que me dá também bastante prazer é ir para o laboratório, é conversar com os orientados, é pensar ciência, é discutir um artigo científico, é tentar encontrar soluções para problemas, é discutir com a empresa que me traz uma situação, um problema e tentar encontrar uma solução para esse problema. Isso é muito bom. Esse processo todo que envolve, como bem dissesse, a formação do indivíduo, né, é uma coisa que nunca deixará de fazer parte da boa pesquisa, né? A construção, Exatamente. O embate de ideias, enfim, é muito bacana. Isso realmente para o jovem, acho que fosse muito bem a deixar essa mensagem, é algo que quem experimenta acaba conhecendo e sendo instigado, porque às vezes nas faculdades de graduação, nas graduações, melhor, não se tem o devido detalhamento como é que isso funciona. A gente acaba que na graduação utiliza a informação, recebendo a informação já mastigada, que vem de pesquisa, como eu digo, que vem de pesquisa. O que não tiver, falo na nossa área, mas quero crer que em todas, né? Ou quase todas. O que não for pesquisado, o que estiver falando dentro da sala de aula, que não passou por uma pesquisa, pode ser só a minha opinião, ou uma opinião legal para gerar pesquisa, mas não significa que aquilo é comprovadamente eficiente. Eu trabalho com clínica, com nutrição, enfim, e isso acho que vale para muitas áreas, como disse. No mundo tem muita coisa que a gente acredita, né? E muitas vezes não é verdade, né? E a pesquisa nos ajuda a ampliar a verdade. Boa. Né? A estabelecer relação causa-efeito, né? A esclarecer o que é realmente verdadeiro. Perfeito. Né? Não que a pesquisa é infalível e que aquilo que um dia um pesquisador demonstrou é aquilo e nunca mais vai ser contestado. Pelo contrário, a pesquisa ela se alimenta, né, dessa. Se no momento seguinte vier uma nova evidência que aquilo não era bem assim, é diferente, significa que nós tivemos uma evolução do conhecimento. Perfeito. Né? Mas o problema é quando a gente acredita num monte de coisas sem ter evidências, sem saber se é verdade ou não. São apenas crenças, né? Que podem São apenas não crenças. refletir a verdade. Exatamente. Podem não refletir. Então, a pesquisa científica, ela amplia o nosso horizonte, ela nos permite, né, um crescimento e um conhecimento mais aprimorado e mais aprofundado do mundo. E como tu falavas, né, tem muitos conhecimentos que a gente tinha por duros e definidos, falo pela minha área, sem citar nenhum deles, mas que hoje foram reestudados e revistos
quanto ao conceito. Assim, a ciência. Né? A ciência ela é dinâmica. E vale para outras tantas áreas. Né? E a evidência, por exemplo, há um tempo atrás, ovo demais era prejudicial à saúde. Depois era como ovo isso. que faz bem. A gordura sim, a gordura né? sai. Exatamente, né? Mas tem tantos exemplos para dar, né? mas... Que a ciência foi redescobrindo. Né? Exatamente. E a ciência está nos ajudando a viver mais e melhor. Verdade. Prova que a expectativa de vida aumentou, né? Da população mundial, praticamente. Exatamente. Maravilha, Odir, que papo gostoso. Falando em gostoso, a gostosa, no caso, a pizza. Mas não vão achar que eu estou fazendo declaração, meu compadre. Apresenta então, né? Sim. Aí com a comadre. Opa, que maravilha, que privilégio eu vou ter, né? De degustar esse... Tá, nos Olha aí. fala. Essa pizza... Sai pro lado aqui, deixa, por favor. Essa pizza... Mas eu vou ficar meio corpo a cavalo. Posso? Tá aqui, ó. Claro, Pode, por favor. Então, ao invés do molho, eu usei na base, eu usei o requeijão. E aí usei o queijo mussarela, com uma lâmina bem fininha de pera. O queijo gorgonzola com nozes e finalizei ela com mel. Vai ter para nós depois? Não. Que combinação maravilhosa. Tá bem? Parabéns. Espero que goste. Depois eu vou provar, Tá bom. todos vão. Obrigado. Capaz, merece. Vamos fazer o encerramento musical. Antes disso eu queria... Perceberam pelo... Ah, desculpa. Não, mas ele está degustando ainda, né? Tem que ver se vai bater o sincero. Eu ia dizer que... Como é que funciona? Se eu gostou, gostei, eu tenho que bater o sino. Isso. Mas olha... Delicioso. Aqui, ó. Delicioso. O cheirinho tá vindo aqui. Eu estava falando que o nosso ambiente está natalino, né? Em função da época que vivemos e que o episódio irá ao ar. Então, veio um presente, Papai Noel, para o nosso convidado. Fui bem, Rafael. Para entregar o Odir, guardando Que maravilha, que lembrança do maravilha. nosso projeto, hoje a realidade do Boia Música e Ciência. Que maravilha, que coisa boa. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó, que maravilha. Aí. Tem que abrir aqui também. Claro. Já aparece aqui, ó. Aí já tá aí, ó. Já a tá nossa aqui. caneca Uma caneca personalizada. Essa aí. Essa aqui. Essa aí. Legal. Que coisa boa. Obrigado, Cerveja dá Márcio. para tomar. Obrigado pela presença e uma honra. Meu professor e um ícone meu e de uma geração toda da UFPEL e de fora da UFPEL também. Muito obrigado. Tio. Guris, com vocês, como queiram. Muito obrigado, Aloysio. Beto, é de casa, mas poder dedicar mais uma vez o tempo de estar aqui na nossa casa, eu já vou me servir de. E também ao Igor, né, por fazer esse costado tão especial para o Aloysio. Nós estávamos por fazer já esse momento, vocês com a agenda sempre cheia, muito felizes de tê-los no nosso episódio, e que seja o primeiro de outros tantos, né, Beto? Tem tanta história e tanta música para fazer, é interminável, né? Interminável. Espero que vocês retornem. Obrigado por mais esse episódio, Márcio. Valeu. Parabéns. Valeu. Foi um prazeraço. Vamos começar a degustar e agora com vocês. Miro a lo lejos tu brillo, que a veces de mí se arrima. Si me pierdo en la distancia para encontrarte las rimas. La noche clara en mi rancho me trae aroma de flores y algún antiguo recuerdo de olvidados amores. Por cierto, fue una estrella hecha de ensueño y desvelo que se llevó mi tristeza a lo más alto del cielo, mojando de plata los campos cuando alumbra mis horas la luna de mi consuelo. Como luce mi guitarra con mil gotas de rocío, si baja la madrugada pareciendo
ancho río, luna hermosa que la noche recuerda un viejo querer y hace volar mi canto en las alas de un chamamé. Por cierto fue una estrella hecha de ensueño y desvelo que se llevó mi tristeza a lo más alto del cielo, mojando de plata los campos cuando alumbra mis obras la luna de mi consuelo. Como luz en mi guitarra con mil gotas de rocío, si baja la madrugada pareciendo un ancho río, luna hermosa que la noche recuerda un viejo querer y hace volar mi canto en las alas de un chamamé, y hace volar mi canto en las alas de un chamamé. Finito! Vamos à pizza, Yuri. Bom, muito bom. Muito obrigado. Ó, gente, provem.